E por que você cobra pouco, Psi? Você cobra pouco sem perceber. Quero começar com essa reflexão. Imagina quando o paciente chega até você e pergunta qual que é o valor da tua sessão, Psi. Como que você se sente? Que imagem te vem à cabeça? Essa é a primeira reflexão de hoje para a gente conversar. Porque tempo, valor e preço são interligados. Primeira pergunta que eu vou te fazer depois dessa é: onde você está, o que você está fazendo quando você vai responder à pessoa que te procurou no WhatsApp perguntando sobre o valor da tua sessão, ou se você atende tal convênio, tabela social, em tal lugar que traz desconto, se tem parcerias, né? Qual que é a tua tabela social? Tem pessoas que já nem perguntam o valor inteiro, perguntam valor de tabela social. Então, é você entender primeiro você, para entender o porquê que você está respondendo e dando desconto antes da pessoa perguntar sobre desconto. Então, hoje eu não vou falar sobre você cobrar mais. Eu vou te mostrar onde você está cobrando menos do que deveria. E isso faz com que você não perceba o seu comportamento e o seu lucro escoe embora. Você não consegue ter lucro com a psicologia. E eu percebo muitas pessoas chegando até mim, dentro de todos esses 13 anos de gestão clínica, acompanhando psicólogas nas suas carreiras. Já estou estruturando a minha terceira clínica e nós vamos entender que são decisões que você toma lá atrás ou que você toma no início da tua carreira que você acaba naturalizando. E isso reflete no seu valor até hoje, mesmo depois de anos de formada. Então, nós vamos identificar isso juntas hoje. Para começar, eu quero que você coloque no papel, pegue um papel e uma caneta. Falei que hoje seria interessante ter um papel e uma caneta. Coloque aí para mim qual que é o teu valor. Quanto você cobra hoje? Quanto que os teus pacientes te pagam hoje, Psi? Aqui nós vamos em busca de acelerar a nossa clínica, mas de uma forma ética, entendendo o valor do nosso trabalho em entrega. Então, depois de responder o quanto você cobra hoje, de colocar no papel, que é muito importante você visualizar, você ver. O acelerador é um grupo onde você começa a estruturar a tua rotina de olhar para a gestão do teu consultório. Agora você vai responder o quanto você acha que deveria cobrar, né? Tá uma pergunta um pouco ali, só você já pensar. O quanto você acha que deveria cobrar na sessão? Se você respondeu que você cobra 150, mas deveria cobrar 180, nós precisamos entender a fundamentação desse valor, tá? E se esses números são diferentes, você já sabe que tem algo esquisito por aí. Hoje nós vamos descobrir o que está esquisito nessa precificação. Os 3 lugares onde o dinheiro escapa, né? O preço passa por 3 lugares, certo? Que é o dinheiro que está indo embora, o teu lucro está indo embora e você não está percebendo. Primeiro é o paciente que ficou abaixo da tabela. Então, você tem uma tabela, né? Eu sempre sugiro as pessoas terem 3 faixas de preço, tá? Uma faixa de preço é aquela faixa do paciente que realmente não consegue reajustar para um valor muito maior, mas é um paciente que já comprou a tua marca, que já comprou o teu nome, que te acompanha, que está junto com você, que te indica, que caminha junto com você. Isso mesmo. É um paciente que já caminha junto com você e ele não consegue ajustar para o teu preço médio, tá?
Então, o preço médio é o mínimo, você não cobra menos do que isso. Então, a diferença entre esse mínimo, o médio e o máximo não pode ser muito grande, tá? Então, é você olhar que o dinheiro está indo embora nesses pacientes que ficaram abaixo desse valor mínimo. Então, se eu tenho um valor mínimo de R$ 150, pacientes que pagam menos de R$ 150 têm dinheiro meu indo embora ali, certo? O segundo lugar está nos descontos, que na verdade não são descontos excepcionais, descontos de acordos personalizados na hora da venda. São descontos que no meu comportamento, no seu comportamento, psi, viraram padrão comportamental, onde ali você demonstra a tua vulnerabilidade profissional, que você não consegue sustentar o teu valor, você não consegue sustentar o teu preço, o número que você passou, aí você corre e pá, dá um desconto. Ali está indo embora o seu lucro, as tuas férias e o teu 13º. Porque no método Desenvolvendo Psi, o dinheiro que entra, ele passa por um percurso. E nesse percurso, lá no final, tem o lucro. E o lucro, ele é subdividido entre o seu 13º e as tuas férias. Certo, Psi? Então, o terceiro lugar onde o teu dinheiro está indo embora, o teu preço está escapando, é a sessão que dobrou sem cobrar. Eu adorei essa frase. Eu coloquei ela e eu vou justificar e trabalhar a aula de hoje em função dessa frase. A sessão que dobrou sem você cobrar. Porque, sim, me fala uma coisa aqui. Chegou um paciente, você atendeu ele no primeiro horário, acolheu, fez anamnese, estruturou o plano de tratamento dele, o plano de ação, e aí você cobrou por 50 minutos de sessão. Mas você percebeu que esse paciente, ele é fora do teu nicho. Então, você demora mais tempo para programar o tratamento dele, as sessões. Você precisa estudar mais. Você está dando suporte no WhatsApp para ele. Ele é um paciente que está demandando mais de 1 hora de sessão. Então, essa sessão dobrou. Você está trabalhando o dobro. E você não está cobrando por isso. E você cobra, não é pela tua hora, é pelo teu conhecimento. Então, o paciente que ficou abaixo da tabela, vamos falar de um por um. O paciente que ficou abaixo da tabela, são quantos pacientes você tem hoje? E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês e fazer essa conta junto com vocês. Vamos lá, deixa eu só conferir se está aparecendo bonitinho aqui, tá? Vamos lá. Quantos pacientes ativos na tua agenda você tem hoje? De segunda a sexta, manhã, tarde e noite, quantos pacientes você está atendendo por semana? Eu peguei um exemplo de uma psi que eu conversei essa semana e vou dar o nome dela de Joana. A Joana tem 30 pacientes por semana. Então, a Joana, ela atende 30 pacientes por semana, 30 sessões por semana. A Joana, ela não trabalha 30 horas por semana, então ela não está vendendo a hora dela. Ela está vendendo o conhecimento que ela estrutura e depois coloca em prática para o paciente dela, tá? Então, a Joana, ela trabalha, a gente fez as contas, 45 horas, porque nessas 45 horas, a aula é estruturada assim, tá, gente? Primeiro no papel e caneta. Essas 45 horas, nós contabilizamos horas de estudo de pacientes que fogem do teu nicho, evolução do prontuário desses pacientes, o deslocamento, porque ela atende presencial, a evolução do quadro do paciente, planos terapêuticos, construção, não só
o prontuário, toda aquela estrutura teórica e técnica que a gente tem de cada paciente. Porque para você ter excelentes resultados, você precisa fundamentar a tua atuação. Eu trabalho dessa forma, as psis que são minhas alunas trabalham dessa forma, e as psis que trabalham comigo aqui na clínica também trabalham dessa forma. Então, nós temos ali preparação da sessão, preparação da sala, do material, se vai utilizar uma técnica, se vai aplicar uma escala, se vai trazer uma dinâmica, tem essa preparação da própria sessão, às vezes até o espaço físico. Quem atende criança tem muito isso. A hora vai muito além de 1 hora de 50 minutos. Né, Psi? Então, nós vamos lá olhar aqui, deixa eu só olhar aqui como que eu estou, tudo ok. Então, nós vamos ver que também tem o suporte, você dá o suporte no WhatsApp. Então, a Joana, ela tem estudo, evolução, deslocamento, prontuário, preparação, suporte, e nós chamamos de pós-venda, que é aquele acompanhamento do paciente, depois que ele veio para a sessão, é uma venda, você vendeu uma sessão de psicoterapia. E, em muitos casos, para não dizer todos, apresentam a necessidade de um acompanhamento entre uma sessão e outra. É um suporte? É um suporte. No setor de suporte, nós trabalhamos com o que o paciente recebe além da terapia. Não é o acompanhamento por WhatsApp. Acompanhamento por WhatsApp, nós não consideramos aqui no método Desenvolvendo Psi, nós não consideramos suporte. Suporte são materiais. Então, é uma escala, são perguntas, é um questionário, é uma intervenção. Essa é a estrutura que eu vou deixar para o paciente, um e-book, uma planilha, um RPD diferente, adaptado para o lugar dele, né? Uma estrutura diferente para ele. O setor de pós-venda é esse acompanhamento por WhatsApp. Então, porque eu vendi a sessão, o paciente, eu percebi que ele ficou com uma tarefinha ali, com um plano de ação, que ele necessita um acompanhamento. Isso é pós-venda, tá, gente? Então, a Joana, ela não trabalha 30 horas, ela trabalha 45 horas por semana, porque ela tem ali 15 horas para ela trabalhar comercial, marketing, planejamento, estrutura, gestão, financeiro, cobrança, né, contábil, emissão de nota fiscal, tudo. A Joana trabalha 45 horas, mas ela faz só 30 atendimentos. Nessas 45 horas está o percurso dela, tá, gente? O deslocamento de tempo, tá? Que ela utiliza, ela precifica isso. Bom, então a Joana tem 30 atendimentos por semana. Desses 30, Psi, olha para a tua agenda agora e olha aqui para a gente. Quantos desses 30 pacientes pagam abaixo do que o seu valor que está no portfólio? As alunas do Desenvolvendo Psi já têm o seu portfólio estruturado, né? Então, nós temos essas 3 faixas de valor. Valor mínimo, médio e o máximo que você cobra. Né? Então, quantos pacientes pagam menos do que o valor mínimo que você estruturou no teu portfólio? No caso da Joana, eu trouxe aqui para a gente ver que ela... deixa eu voltar aqui. Que ela traz no portfólio R$180, tá? De 180, os pacientes estão pagando R$150. Isso se aproxima, você aqui, da tua realidade? Então, você anota aí pra gente, tá? Quantos pacientes ficou abaixo da tua tabela de portfólio? Desses 30, quantos ficaram abaixo de 180? Só aí você já começa a perceber que tem algo esquisito. Tem paciente pagando menos. Isso aí, Maria. A Maria está toda dentro da nossa metodologia. Porque você vai olhar quantos pacientes você tem hoje pagando menos do que você cobra para novos pacientes. Certo? Então, vamos lá. Conta um por um. Cada um contando os seus pacientes, olhando para a tua agenda. Hoje eu falei, vamos vir com agenda, vamos vir com papel e caneta na mão. Cada um desses pacientes é uma decisão, tá, gente?
Quero que vocês gravem essa palavrinha hoje. Decisão. Cada um desses pacientes que ficaram abaixo do valor do portfólio é uma decisão que você tomou lá atrás e nunca mais olhou para ela, tá? É uma decisão que você tomou e nunca mais olhou para ela. Porque os descontos que virou padrão, você deu desconto uma vez para uma situação específica. E esse paciente ainda paga a mesma tabelinha, certo? Então, nós vamos aqui calcular a diferença do seu valor de portfólio para o valor que você recebe. Então, qual que é a diferença de 180 para 150? São R$ 30. Vou colocar aqui no cantinho. R$ 30 por sessão, tá? No caso da Joana, nós contabilizamos, são 25 pacientes. Então, a Joana teve 30 atendimentos por semana, certo? 25 desses pacientes pagam abaixo do valor de portfólio. Qual que dá a diferença do valor, se daqui, então, vamos lá, fiz aqui a soma, dá R$ 30 por sessão, tá? Então, aqui dá R$ 30 por sessão de diferença. Vamos fazer a conta que se você pegar R$ 30 vezes 25 pacientes, a Joana deu de desconto R$ 750 por semana. R$ 750 por semana vezes 4 sessões no mês. Sim, quanto que dá? Eu já deixei tudo pronto aqui. R$ 3.000. 3K de desconto por mês. Sim. Estou multiplicando aqui junto com vocês, tá? Então, R$ 3.000 de desconto sem perceber. Por isso que está cobrando pouco. O desconto virou padrão. Então, o desconto pontual que virou padrão permanece, é prejuízo mensal acumulado. Mas ele não é só mensal, porque na Desenvolvendo Psi a gente olha para a estrutura do teu negócio, da tua clínica. Você olha a tua clínica como uma empresa, realmente uma empresa grande. E você vai entender que R$ 3.000 por mês, nós temos já 6 meses que se passaram. Vezes 6 meses no ano que se passaram, dá uma diferença de prejuízo de R$ 18.000. 18K. Então, se você perdeu R$ 18.000 já em 2026, sem perceber, nesses pacientes dos quais eles pagam menos do que o teu valor de portfólio. Certo? Se a gente multiplicar por 12, se você não criar coragem de reajustar os teus valores, continuar com medo, quantos por ano que a sua empresa vai estar deixando de receber? R$ 36.000. Esses R$ 36.000 é o teu lucro, o 13º é as tuas férias, porque no percurso do dinheiro, quem está no Instagram, entra na aula do Meet. Então, vamos lá. Psi, pega o seu papel e a sua caneta, que agora a gente vai olhar para os teus pacientes. Coloquem aí. Você tem algum padrão de desconto, algum tipo de parceria? Atende a algum plano de saúde? Me mandem no chat que eu quero conversar com vocês agora. Quantos pacientes vocês atendem abaixo da tabela mínima atual? Você tem algum padrão de desconto, plano de saúde, parceria? Coloquem no chat também se essa semana ou nesse último mês você percebeu essa situação que eu descrevi. De sessão que ultrapassou mais de 1 hora de 50 minutos, que é o teu cronograma, né? Sessão que se estendeu para o WhatsApp, suporte. Isso mesmo.
Exato. Bom, então vamos lá. Só conta, não precisa resolver nada hoje, tá? Não é agora esse momento. Por que que isso acontece, Psi? Isso não é fraqueza. São 3 crenças que são padrões na mentalidade das psicólogas. Isso daqui não é papo de coach, tá, gente? Isso daqui é a nossa metodologia, o que a gente percebe como psicólogas atendendo muitas psicólogas. O medo de perder pacientes. Então, coloca aqui no chat para mim quem que já teve medo do paciente desmarcar, de perder esse paciente. Todo dia. Principalmente quando são tabelas cheias, exatamente. E aí a gente tem um de tabela cheia e tá lá no contrato que nós precisamos reajustar e nós não reajustamos. Com medo de perder o paciente. Exato. Bom, número 2. Ele está passando por um momento difícil. Aí vem a nossa crença psicóloga clínica. Precisamos acolher, tentar resolver a vida dos pacientes. E vocês já passaram por essa situação quando o paciente não resolve a vida, mas também acaba saindo, parando terapia por N outros motivos? Então, não é só pelo preço. Nós não podemos ter medo do paciente sair, perder esse paciente e ficar pensando em acolher o momento dele se ele não consegue sustentar o processo de terapia dele. Porque isso daqui são crenças emocionais que nós passamos. E quem aqui sente estranheza na hora de falar sobre dinheiro com os seus pacientes? Então, agora eu quero fazer com vocês uma dinâmica para vocês compreenderem que o medo de falar sobre dinheiro com o paciente é muito mais delicado do que imaginamos. Mas essa dinâmica ela vai ficar só para quem está ao vivo no Meet. Eu vou encerrar a live do Instagram para a gente fazer essa dinâmica aqui, tá bom? Até a próxima segunda, no grupo Acelerador da Clínica Particular, às 20h20. Então, Psi, vamos lá. Agora eu quero que você entenda que falar de dinheiro com o seu paciente não precisa ser desconfortável, não precisa soar como estranho para os teus ouvidos. Imagina que você está trazendo para ele o que ele realmente precisa. Porque você sabe, Psi, é de você que ele precisa, é do teu trabalho que ele precisa. Mas você também trabalha. Você também precisa dele, você também precisa do dinheiro. Então, nós vamos entender que lidar com dinheiro é lidar com as nossas emoções, com os nossos medos. Com os nossos medos. Aí eu quero inverter, por isso que eu quero trazer essa dinâmica para você. Fecha os teus olhos, Psis, junto comigo. Respire fundo. Imagina você andando numa avenida de carro. E aí você passa por sinais, está um dia ensolarado, muitos carros, as pessoas vivendo. E você também está vivendo. E aí, uma quadra atrás, você visualiza uma família que estão ali vendendo balas, pedindo esmolas, malabaristas mostrando o seu trabalho. E aí eu não quero que você sinta o teu sentimento de estar ali comprando uma bala, uma paçoca. Não é esse sentimento que eu quero que você observe. Observe o sentimento da pessoa que está vendendo.
Observe o sentimento dessa pessoa que está vendendo paçoca, bala no semáforo, fazendo malabarismo. Como que ela se sente, Psi? Como que ela se sente? É forte, né? Não é confortável para ela estar ali, como também não é confortável para você estar ali. Às vezes, você comprar é muito mais confortável, não é? Pois bem, é assim que acontece com os nossos pacientes também. O desconforto maior, muitas vezes, fica com a gente. Porque quando o paciente consegue perceber o nosso valor, o valor do que está sendo entregue para ele, o desconforto é muito mais nosso do que dele. E o que cabe a gente ajustar é essa percepção de valor. Por isso que aqui nós falamos tanto de percepção de valor. Então, eu não quero perder paciente. Você nunca vai saber se ele pagaria mais se você nunca testou. Porque às vezes ele percebe, ele está até confortável. O desconforto está em você. Porque você tem a sensação de vender como no semáforo. Você não consegue reconhecer o valor do teu produto que você está entregando para o teu paciente. Aí a maioria dos pacientes que pagam menos não foi porque eles te pediram desconto, foi porque você nunca apresentou o valor correto para eles. E se ele está passando por um momento difícil, você é a psicóloga que vai cuidar dele. Só que você não é assistente social. Você pode ter sensibilidade sem abrir a mão da sustentação da tua clínica, Psi. Clínicas insustentável não ajuda ninguém e nem você. Não ajuda você, não ajuda a tua família, não ajuda o paciente. E fica estranho falar sobre dinheiro. O estranho é trabalhar com desconforto. É trabalhar com o financeiro no vermelho todo mês. É trabalhar todo ano com medo de dezembro chegar. Com medo dos meses instáveis na clínica, que todo mundo fala desses meses. E faz muito tempo que eu não tenho esses meses instáveis. Porque falar de valor não é falar de ganância. É falar de sustentação, é falar de vida. Vida é uma coisa só, não tem como a gente separar a vida pessoal, vida profissional, futuro. Vida é vida, é unificado. Você é você em todos os lugares. Você pode assumir algumas facetas, mas não deixa de ser você. Então, a psicóloga que sabe o valor do seu tempo não precisa justificar preço, porque preço é o número que você passa para o seu paciente. Valor é o que você sabe que está entregando e ele percebe. E tempo é o que você está vendendo, junto com o conhecimento. Não é a hora só. Então, Psi, das 3 crenças, qual que é a sua? Com qual que você se identificou? Me manda aqui no chat. 1, não quero perder paciente. 2, está passando por um momento difícil. E 3, fica estranho falar de dinheiro. O problema não é que você cobra pouco, Psi, é que você normalizou cobrar pouco. Não é você que cobra pouco, é que você entendeu como normal cobrar pouco. E normalizar é diferente de escolher, de selecionar. Quando você vê onde o preço escapa, você pode decidir se decisão. Eu quero que você saia dessa aula hoje com essa palavra na tua mente. É decisão, tá? Quando você vê o que precisa ser ajustado, você precisa decidir. Quando você não vê, você só reage. Bom, então o teu próximo passo, eu tenho um convite para vocês aqui hoje.
do Grupo Acelerador da Clínica Particular, que eu vou dar uma imersão ao vivo. Não tem aqui a quantidade de horas, mas é uma imersão de 4 horas, no dia 4 de julho. A imersão tempo, valor e precificação. Uma imersão prática, com conceitos, com reflexões e também na ponta do lápis para você entender tempo, valor e precificação no consultório de psicologia. No dia 4 de julho, às 8 horas, horário de Brasília. A gente vai fazer o cálculo completo da sua clínica, o quanto você precisa faturar para se sustentar de verdade. O link está na minha bio do Instagram e também está aqui na descrição no YouTube. Então, se você assistiu essa aula até agora, curte esse vídeo, comenta, vou trazer as respostas dos comentários na próxima aula. Envia essa aula para uma psi que precisa ouvir e trabalhar algumas dessas crenças que nós conversamos aqui hoje, tá? Se você tem alguma dúvida sobre a imersão, me manda no direct, me chama no WhatsApp, que eu estou aqui para te ajudar nessa trajetória da tua carreira de psicóloga clínica, certo? Obrigada pela aula de hoje, Psi. Nos vemos na próxima semana no Acelerador da Clínica Particular, toda segunda-feira, às 20h20. Agora, eu vou entrar para o Hot Seat, direcionamento para as psis que estão aqui ao vivo comigo, mas essa parte eu não deixo gravada, certo? Obrigada!